Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso de português. Hoje vamos começar mais uma aula super importante. Nós vamos aprender quais são os artigos em português. O que são os artigos, né? Seriam os artículos. Então, nós temos aqui já os artigos masculinos e os artigos femininos, tá? Vamos ver agora qual que seria a definição de artigo, tá? Então, aqui nós temos a seguinte definição. Classifica-se como artigo definido as palavras a, o, com as variações para o plural, as, os, e como artigo indefinido as palavras uma, com as variações para o plural, uns, umas, reconhecidas por aparecerem na estrutura textual antepostas aos substantivos, ou seja, antecedem os nomes. Em português, gente, então, como a gente já viu, nós temos os artigos, né, definidos e indefinidos, tá? Masculino, feminino, singular e plural. Então, vamos começar aqui pelos artigos definidos. Masculino é o plural os, que seria em espanhol el, los, e o feminino a, e o plural as, que seriam em espanhol la e las. Os artigos indefinidos, o masculino são singular, uns, plural. Feminino, uma, singular, umas, plural. O que vai acontecer, gente? Então, como nós vimos, os artigos eles antecedem os nomes, né? Então, antecedem os substantivos. Então, eu falo a casa, né? O carro, a bicicleta, o celular, a televisão, tá? E com os artigos, nós podemos gerar o que nós chamamos de contrações gramaticais, tá? Já vou mostrar para vocês o que significa isso. Olha só, quando nós combinamos, tá? As preposições, essa daqui são algumas preposições que nós temos em português, tá? Existem várias preposições, mas com essas daqui, nós conseguimos fazer as contrações com os artigos definidos, tá? Então, vejam só, aqui eu tenho as preposições a, de, em e por, tá? Que a raiz do por seria o per, né? Os artigos definidos, então eu tenho o, a, os, as. E aqui, gente, eu tenho a junção, né, das preposições com cada artigo. Então, olha só, a contração da preposição a mais o artigo o me gera o quê? Ao. A junção da preposição a com o artigo a, esse a aqui com crase. Estão vendo que tem um acento aqui, né? Ele vai para o lado esquerdo, ao contrário do acento agudo, né? La tilde, que é para o lado direito, tá? Junção da preposição a com o artigo os, vira o quê? Aos, tá? E preposição a mais o artigo as, vira as, com crase, né? Então, vocês podem ver que isso daqui, por exemplo, em espanhol, o ao seria al, tá? O a aqui seria alá, aos seria em espanhol alos, tá? E o as seria alás, né? Por exemplo, hoje eu vou ao cinema,
né? Hoy me voy al cine. Amanhã eu vou à praia. Mañana voy a la playa. Tá bom? Assim vocês conseguem já ver qual que seria o equivalente, né, em espanhol. Aqui nós temos, gente, a contração da preposição de mais os artigos. Então, de mais o é do, de mais a, da, de mais os, dos, de mais as, das, tá? Junção da preposição em com os artigos em mais o, no, em mais a, na, em mais os, nos, em mais as, nas. Como que seria isso daqui em espanhol? O no seria o em el, na, em lá, né? Então, nos, em los, nas, em las, tá bom? Vejam como em português nós temos muitas contrações, né? Bem mais do que no espanhol, tá? E aqui a união da preposição por com os artigos, ó. Por mais o, pelo. Por mais a, pela. Por mais os, pelos. Por mais as, pelas. O que em espanhol seria por el, por lá, por los, por las. Tá certo? Daqui a pouquinho eu já vou mostrar para vocês quando nós vamos utilizar, então, essas contrações, né? Essas preposições aqui, gente, elas também andam juntas, por assim dizer, né? Andam juntas com alguns verbos, né? Então, é o que a gente chama de regência verbal, tá? Alguns verbos exigem a presença de uma preposição. Então, dependendo do verbo que eu vá utilizar, eu vou utilizar aqui uma contração, tá certo? Daqui a pouco a gente vai fazer bastante exercício e vocês vão entender melhor. Vamos continuar aqui. Então, por exemplo, o que recebe artigo? Ó, lugares, né? O restaurante, as farmácias, a universidade, a rua, tá? Continentes, a Europa, a Ásia, a América do Sul, a África. Países, em português, recebe artigo, ó. O Brasil, o Canadá, a França, os Estados Unidos. E temos que ter atenção, porque em português, cidades, tá? Não recebem artigo. Então, eu falo São Paulo, Lima, Arequipa, né? Cidades não recebem artigo, tá? Agora, eu tenho aqui algumas exceções, né? Vocês sabem que sempre existem exceções à regra, tá? Essas cidades aqui, sim, recebem artigo, tá? O Rio de Janeiro, o Cairo, o Porto. E esses países aqui não recebem artigo, que é Israel, Portugal, Cuba, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Então, como é que eu falo, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo com o verbo morar. O verbo morar, gente, ele está acompanhado da preposição em, ok? Então, eu posso falar assim, ó, eu moro no Rio de Janeiro, tá? Por que no? Vamos lembrar aqui, ó, vamos voltar lá. No, aqui é a união do em mais o artigo o, né? Rio de Janeiro é uma cidade que recebe artigo. Então, olhem só, eu moro em mais o Rio de Janeiro. Aqui eu não vou falar eu moro em o Rio de Janeiro, eu vou fazer a contração. Então, eu vou dizer o que eu moro no Rio de Janeiro, tá? Eu moro em São Paulo.
né? São Paulo não é exceção, não recebe artigo. Eu moro em Lima, tá? Eu moro em Arequipa, eu moro em Florianópolis, né? Essas cidades não são exceção, elas não vão receber artigo. Então, ali eu só vou ter a preposição em do verbo, tá? Agora, esses países, por exemplo, digamos que eu fale assim, eu moro no Brasil, né? Porque eu moro em mais o Brasil. Brasil é país, país recebe artigo. Agora, digamos que eu queira falar, né? Vou falar um desses países aqui, Portugal. Eu moro em Portugal. Porque Portugal é uma exceção, não recebe artigo. Então, aqui eu só vou ter a preposição em do verbo morar. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui alguns exercícios. Trouxe um exercício para vocês. Vocês vão completar aqui, tá? Esses espaços em branco. Então, aqui, gente, nós vamos. O primeiro espaço em branco, a gente vai completar com o verbo ser, tá? Aqui mora. O que será que vem depois de mora? Ó, São Paulo é uma cidade, né? Cidade não recebe artigo. Brasil é um país, país recebe artigo. E trabalha hospital. Hospital é um substantivo, né? Lugares recebem artigo em português. Então, tentem fazer aí e eu já vou mostrar a resposta para vocês, tá? Deem uma paradinha no vídeo para vocês conseguirem fazer. Então, olha aqui, gente, como que é a resposta. Ele é médico, mora em São Paulo, no Brasil, e trabalha no hospital. Aqui a gente tem o verbo ser, né? Ele é médico, mora em São Paulo. Aqui eu tenho a preposição em, que está ligada ao verbo morar, né? Mora no Brasil. Aqui eu vou ter o quê? A preposição em do verbo morar, mais o artigo, né? Da palavra Brasil. E trabalha no hospital, né? O verbo trabalhar, ele também tem como regência verbal a preposição em, tá? Então, trabalha em o hospital, vira o quê? No, trabalha no hospital. Tudo bem? Aqui, gente, nós temos vários verbos, né? Que estão ligados a preposições, tá? Temos muitos verbos. Eu trouxe aqui só alguns para vocês, que é o que nós vamos mais utilizar nas nossas aulas, tá? Para praticar. Mas à medida que vocês forem, né, estudando, conhecendo mais, vocês vão perceber que temos muitos verbos, né, que têm regência verbal, tá? Que estão acompanhados de preposição. Então, aqui eu trouxe só alguns para vocês, ó, assistir a, né, estudar em, gostar de. O verbo gostar, gente, ele é diferente do espanhol, né? Em espanhol, ele não tem preposição. Em português, sim, tá? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Aqui nós temos também as preposições que acompanham o verbo ir, né? De, para, a, até, tá bom? Morar em, nascer em, né? O verbo sair, ó, está acompanhado das preposições de, para, a, até, trabalhar, trabalhar em, trabalhar com, tá? Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, né? Das regências verbais de alguns verbos. Para a gente praticar um pouquinho, gente, eu trouxe esse exercício aqui para vocês. Vocês vão ter que completar com as contrações do, da e dos. Tá certo? Vamos lá, então. Tentem fazer aí. Qualquer coisa, parem o vídeo, tá? Em seguida, eu vou mostrar a resposta para vocês. Ó como é que ficou. A ração do cachorro acabou.
Os dias da semana são segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Carol está perto da loja esperando o seu namorado. Carlos está tomando café da manhã. Adoro o sanduíche da lanchonete da esquina. A Embaixada do Brasil fará um evento nesta semana. Na verdade, só usamos aqui do e da, né? Nem usamos o dos. Tá bom? Vamos para mais um exercício. Eu quero que vocês também pausem o vídeo agora e vocês vão tentar completar com no, na ou em. Então, pausem o vídeo e eu já mostro a resposta para vocês. Olha só, gente, como é que ficou a resposta. Eu moro no Rio, no Brasil, e trabalho na Clínica Bem-Estar. Minha cunhada Sofia mora em Lima, no Peru, e trabalha no Shopping Miramar. Ivana trabalha na Farmácia Saúde, na Argentina, em Buenos Aires. Rosana e Roberto trabalham no Escritório Fonseca, em Paris, na França. Ok? Gente, então, né? Espero que essa aula tenha sido útil para vocês e que agora vocês, né, conheçam os artigos e possam usar aí as contrações gramaticais, tá? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários,